Bem-vindos à aula 4 da disciplina de perícia de incêndio. Essa aula aqui, né, a gente vai tratar do método científico aplicado à investigação de incêndio. Basicamente, né, a gente vai responder essa pergunta: como se realiza uma perícia de incêndio? Nossa ideia aqui é passar pelas etapas do método científico, entender, exemplificando, né, como que se dá cada etapa e, e aí então a gente vai passar posteriormente para alguns sinais que o incêndio nos dá, né? Que é os padrões de queima que a gente chama assim, que o incêndio nos passa e que, via de regra, a gente tenta interagir com essas marcas aí quando possível dentro do incêndio. Então, pelo conceito, o método científico é o conjunto de etapas, normas e técnicas empregadas para validar um estudo técnico. Então, é o método científico, né, que vai tirar ali esses conceitos prévios e subjetividade de forma a não enviesar nossa perícia e sim termos um veredito, né, sobre aquela origem de forma isenta e seguindo aí um método já estabelecido, né, na comunidade científica. Isso daqui que a gente vai passar é a perícia de incêndio, que seria a forma mais detalhada. Sempre é bom lembrar que existe a inspeção. Não, não vou nos colocar à disposição todo o tempo, né, para tratar especificamente de inspeção, mas imagine que ela vai pegar conceitos da perícia e aplicar de forma a ser possível realizar ali digamos assim, umas informações de forma mais sensorial, mas sem perder a característica técnica da atividade. Então, dando continuidade aí, né, ao método científico, ele tem as 7 etapas, a gente passa lá desde reconhecer a necessidade até a seleção de hipótese final, passando por definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, desenvolvimento de hipóteses, que é o raciocínio indutivo. A gente vai tentar ali, ó, com todos os dados que a gente conseguiu até agora, eu consigo pensar em X hipóteses, né? Eu tenho que induzir essas hipóteses existentes e depois a gente testa elas no raciocínio dedutivo para a seleção de hipótese final. Então temos aí, né, que a etapa de reconhecer a necessidade. Determina-se que existe um problema, que é o quê? Ocorreu um incêndio, explosão e precisamos entender qual que é a causa desse sinistro. Então ali temos o reconhecimento da necessidade do método científico. Por exemplo, né, o bombeiro vai acionado por um incêndio, controla o incêndio, mas não consegue definir claramente qual que é o início do incêndio, então vai existir ali uma atividade investigativa. Definir o problema. Tendo determinado que o problema existe, o investigador deve definir a maneira pela qual o problema pode ser resolvido. Então ele vai passar ali pelo exame da cena, uma combinação de métodos de coleta de dados, podendo ser por entrevista, informação prévia, é, conhecimento dos resultados de testes, mas enfim, a gente vai definir então, por exemplo, a gente tem que saber se o fogo teve origem elétrica, humana ou outra causa. A gente sabe ali que o sistema de som, por exemplo, né, de uma determinada edificação estava defeituoso e levanta certas suspeitas. Então foi definido ali o nosso problema. Na coleta de dados, né, a gente vai pegar as informações propriamente ditas, interagir ali com o incêndio. Aqui a gente já vai ter meios diretos de coleta de dados. Um exemplo aí no, 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 na realidade nossa de um incêndio. A gente pode ter entrevistas lá funcionários relatando que teve que religar o disjuntor no dia anterior, que pode indicar ali uma sobrecarga naquele circuito elétrico, o sistema de som estava queimado e a gente encontrou marcas de queimas intensas concentradas próximo ao móvel que estava o som. Toda essa observação, a gente vai fazer uma análise de como o fogo ele se desenvolveu naquela edificação, considerando as ventilações, material combustível existente,
ver se há presença ou não de acelerante, verificar as potenciais fontes de ignição, circunstâncias do incêndio, né, se tinha pessoas ali fazendo manutenção, se estava tendo alguma movimentação no momento, enfim. Esse é o momento que a gente faz essa coleta de dados. Vai passar ali tanto da avaliação inicial da cena, passando por um exame no exterior, identificação no interior, até tentando encontrar ali a zona de origem. Depois a gente vai para a análise de dados, que é basicamente compreender o significado dos dados que eu coletei. Eu consegui ter uma gama de informações retiradas daquele incêndio, igual as já citadas, e agora a gente tem que analisar, né? Sendo que essa análise é baseada no conhecimento, treinamento, experiência e expertise do indivíduo. Por exemplo, lá eu vi que tinha marcas de queima, que a gente vai ver posteriormente quais são elas, as principais pelo menos, de cone junto com spalling, ou se não queima limpa e a ventilação jogava contra aquele o móvel, então não justificava tanto calor naquele local. Então a gente descarta as outras áreas, ele tem um grande início de ser minha zona de origem. A partir dessa análise que a gente vai chegar então na possibilidade de desenvolver as hipóteses, né? Então, as hipóteses serão desenvolvidas somente com base nos dados, baseado na análise dos dados, o investigador produz hipóteses para explicar os fenômenos, seja da natureza dos padrões de incêndio, a propagação do fogo, identificação da origem, sequência de ignição, a causa do incêndio ou as causas dos danos ou responsabilidades pelo incidente do incêndio ou explosão. Por exemplo, então, a gente verificou ali, né, no nosso exemplo, que no dia anterior já tivemos que já teve um relato de religamento de disjuntor que acionou, então se for, a gente tem que ter o conhecimento ali do sistema elétrico para saber que se houve acionamento de disjuntor, provavelmente passou mais corrente, aqueceu ali aquele circuito e o nosso conhecimento em ciência do fogo ali nos permitiu ver que realmente o grau, o local de maior dano não coincidia, por exemplo, com o local de melhor ventilação para onde o incêndio se propagaria, e como não tinha sinal nenhum de acelerante, pode ser então que tenha tido um fenômeno termoelétrico ali por trás daquele som, ali no rack. E agora a gente vai testar, né? A gente testaria essas. Outra hipótese, alguém poderia ter colocado fogo ali de forma proposital, ou um surto na rede elétrica pode ter. Estava chovendo no dia, um possível surto pode ter gerado essa sobrecarga no circuito específico que gerou essa falha elétrica, ou às vezes não tinha nada a ver com isso, foi uma vela que foi esquecida na sala, e aí eu vou tentar entender como que o incêndio se propagou da forma que ele estava. Mas enfim, aí nessa etapa de testar as hipóteses, que a gente vai confrontar as hipóteses elaboradas e tentar descartá-las. Eu vou sempre tentar descartar a hipótese. Então, pode ter sido um surto por conta de raio. Vou lá olhar como lá tem um site do INMET que me permite ver a situação meteorológica no dia, naquele local. Vi que estava o céu limpo, não tinha nenhum indício de chuva ou raio, então provavelmente não foi um surto por meios naturais. Também não tinha nenhuma grande equipamento ligado ali, que por seu início, seu ligamento, desligamento pode ter gerado um surto na rede também, sobretensão. Enfim, não verifiquei, descarta. Pode ter sido criminoso, mas eu não verifiquei que tinha vários focos. Existem sinais de incêndios criminosos, né? Por exemplo, vários focos, presença de acelerante, posso mandar amostra de um determinado tecido ali do chão, ou do sofá, ou do local que tinha uma suspeita de ter se usado acelerante, né, como gasolina, e não tinha, então consigo descartar também. Vou fazendo um raciocínio dedutivo e sempre tentando descartar. E no nosso exemplo, por exemplo, a gente vê que o som estava no foco do incêndio, foi religado na véspera, e os danos condizem com o possível fenômeno termoelétrico ali, então não consegui descartar essa hipótese. Caso eu não consiga descartar uma hipótese, eu
então partiria para a seleção da hipótese final. Nesse teste de hipótese, né, as perguntas que o perito faz, a fonte de ignição considerada estava localizada no foco, a fonte de ignição considerada é capaz de ignizar o primeiro material combustível, isso é muito importante. Às vezes é, foi um calor ali gerado que no local não tinha, vamos supor que era um som que estava longe do ponto de alimentação e onde foi verificada a falha, ele não tinha nenhum outro material combustível próximo, então algo ali não seria capaz de gerar calor suficiente, tem que fazer essa análise também. A fonte de ignição considerada teve tempo suficiente para ignizar o primeiro material combustível, a causa considerada está coerente com todos os dados conhecidos, as contradições estão resolvidas, existe alguma outra hipótese relacionada à causa que também explica os dados? Então, utilizando, né, todas essas referências aqui ao lado para tentar chegar a essas respostas, não havendo apenas, não havendo mais de uma causa que eu não consiga refutar, ela então pode ser selecionada como hipótese final. Agora, se tem duas ou mais que eu não consegui descartar ou consegui descartar todas, a gente consegue ali chegar então na no, no, na classificação da minha causa do incêndio, né? Então, resumindo, é a seleção da hipótese final. A última etapa de toda a investigação de incêndio é selecionar a hipótese final. A hipótese tem que passar no teste de hipótese, caso contrário, ela deve ser descartada. Caso nenhuma hipótese passe no teste, ou ainda caso mais de uma hipótese seja selecionada, a causa do incêndio é dita indeterminada. Então, se eu conseguir descartar e sobrar apenas uma, beleza, tenho minha causa. Se não, ela é indeterminada. E aí, a gente tem as classificações possíveis para o incêndio, né? Após a determinação da causa, o investigador deve classificá-la conforme a tipificação abaixo. Ou pode ter sido um fenômeno natural, ou uma origem acidental, ou ação pessoal intencional, ou ação pessoal acidental, ou ação pessoal indeterminada. O fenômeno natural, né, pode ser qualquer comportamento de natureza, queda de raio, um vendaval, enfim, algo ali que fuja do controle humano. A origem acidental, né, ela pode ser deficiência de maquinário, um mau funcionamento de um secador, eletrodoméstico, enfim. Essa seria uma origem acidental. Uma ação pessoal intencional, também conhecida como incêndio criminoso, a gente vai ver mais pra frente. A acidental já é uma ação que teve comportamento humano direto, mas sem dolo. O indeterminado é que eu sei que está relacionado à ação humana, mas não consegui identificar se foi intencional ou não. E a indeterminada é aquela que eu não consegui vestígio suficiente para sustentar nenhuma causa. Vamos passar uma por uma aqui. Então, o fenômeno natural está ligado com comportamentos da natureza. Origem acidental relacionada a defeitos de funcionamento de equipamentos. Aqui no exemplo, por exemplo, ar-condicionado, que é uma causa comum de incêndio. Ou a ação pessoal intencional, dito incêndio criminoso, geralmente é caracterizado pela presença de múltiplos focos iniciais, comportamentos de queimas anômalos. A gente sabe ali que a ventilação e a quantidade de combustível presente no recinto me daria marcas de queimas e indícios de comportamento específico do incêndio, mas não bateu, né? A gente fala que não está batendo com a lógica científica aqui, então provavelmente teve uma interferência ali no comportamento daquele incêndio. Então, para isso, né, é necessário, para conseguir perceber isso, é necessário que o perito saiba coletar e condicionar corretamente a amostra, sob pena de perder os traços deixados pelo agente acelerante. Isso aí no caso de fazer ensaios, né, laboratoriais para verificação dessa presença de acelerante. Isso quando não for até perceptível, ainda dependendo do tempo de incêndio, a gente consegue perceber por tato mesmo, olfato, ali a presença. A ação pessoal acidental, por exemplo, esquecer ferro, vela próxima a estofado, cigarro, causado então por culpa, né, negligência, imprudência ou imperícia. Seria então uma ação pessoal acidental, bastante comum, talvez, a pessoa dormir e lembrar disso
quando já estiver com o princípio de incêndio ali e não conseguir extinguir aquele princípio de incêndio, gera então o incêndio propriamente dito, é o típico caso ali de uma ação pessoal acidental. A indeterminada, né, a gente sabe que teve ação humana, mas, por exemplo, a gente viu com indícios que teve início de chama aberta ali para início de um incêndio, não dá para afirmar que a pessoa fez por querer, ou às vezes teve um vazamento de gás, talvez esqueceu, talvez deixou por querer. Se minha investigação ali não for suficiente para determinar, a gente chama, conseguiu determinar que foi essa causa, por exemplo, foi o vazamento de LP, mas não conseguiu determinar se foi por querer ou não, então viração pessoal indeterminada. E a causa determinada é aquela que a gente não conseguiu refutar nenhuma ou mais de uma, ou não refutei nenhuma, a gente chama de indeterminada. Então, essas são as etapas, né, do método científico. Na próxima aula a gente vai ver os padrões de queima existentes, né, as informações que a gente consegue retirar ali do incêndio para chegar nessa conversa que a gente tem com a cena sinistrada.